Nessa aula vamos corrigir os problemas propostos na aula anterior. Número 8. Um menino com aproximadamente 1 metro de altura empina um papagaio a 25 metros acima do solo e o vento sopra horizontalmente, fazendo que a distância horizontal do papagaio ao menino aumente de 6 metros por segundo. Com que velocidade o menino solta a linha quando o papagaio está a 30 metros longe dele? Vamos chamar de x a distância horizontal do menino ao papagaio. O vento faz com que essa distância aumente a uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, a taxa de variação de x é dx dt igual a 6 metros por segundo. A distância do menino até o papagaio é variável e vamos representá-la por S. Queremos saber qual a velocidade com que o menino solta a linha para que o papagaio permaneça a 25 metros de altura quando ele está a uma distância S igual a 30 metros do menino. Então, queremos determinar o valor de ds dt. Para isso, devemos encontrar uma expressão que relacione essas duas variáveis e devemos derivá-la em relação a t, considerando que x e s são funções de t. Se traçarmos uma reta paralela ao solo da altura do menino, poderemos identificar um triângulo retângulo na figura, cuja hipotenusa é o comprimento da linha, que chamamos de S, e cujos catetos são a distância horizontal entre o menino e o papagaio, que chamamos de x, e o outro cateto tem a medida igual a 24 metros, que é a altura do papagaio menos a altura do menino. Utilizando o teorema de Pitágoras, podemos dizer que S elevado ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, vai ser x ao quadrado mais 24 ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Então, S ao quadrado vai ser x ao quadrado e 24 elevado ao quadrado dá 576. Derivando essa expressão em relação a t, fica a derivada de s ao quadrado é 2s, como s é função de t, ds dt. Vai ser igual a derivada de x ao quadrado é 2x, como x é função de t, dx dt. E a derivada de 576 é zero. Passando o 2s para o outro lado, ele vai dividir. Então, ds dt vai ser 2x dx sobre 2s dt. Podemos cancelar o 2, então o ds dt vai ser x sobre s dx dt. Queremos saber o valor dessa velocidade quando s é igual a 30 metros e já sabemos o valor de dx dt. O valor de x para esse valor de s é, utilizando a expressão que derivamos, antes da derivação, 30 ao quadrado, o s ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 576. 30 ao quadrado é 900. Vai ser igual a x ao quadrado mais 576. Então, x ao quadrado vai ser 900 menos 576. X ao quadrado é igual a 324. Extraindo a raiz quadrada, lembrando que o x é um valor positivo, não tem um mais ou menos raiz quadrada. O x vai ser raiz quadrada de 324, que dá 18 metros. Substituindo esses valores na expressão anterior, o ds dt vai ser o valor de x, 18, sobre o valor de S, 30, vezes o valor de dx dt, que é 6. A gente pode cancelar o 30 com 6, vai ficar 5 embaixo e 18 em cima. 18 por 5 dá 3,6 metros por segundo. Problema 9. Um barco está sendo puxado para o cais por meio de um cabo, com uma extremidade atada na proa do barco e a outra passando através de um anel fixo no cais, num ponto situado a 1,5 metros acima do nível da proa do barco. Se o cabo está sendo puxado a uma taxa de 1,2 metros por segundo, com que velocidade o barco se move na água quando o comprimento do cabo é 3,9 metros? Vamos chamar de S o comprimento do cabo e de x a distância do barco ao cais. Há um desnível de 1,5 metros entre o cabo no barco e o ponto situado na proa. Como o cabo está sendo puxado a uma taxa de 1,2 metros por segundo, podemos dizer que ds dt
é igual a 1,2 metros por segundo. Podemos identificar um triângulo retângulo na figura, cuja hipotenusa é S e cujos catetos medem x e 1,5 metros. Utilizando o teorema de Pitágoras, podemos dizer que a soma dos quadrados dos catetos, né, x ao quadrado mais 1,5 elevado ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa S ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 1,5 ao quadrado dá 2,25 é igual a S ao quadrado. Derivando essa expressão em relação a t, considerando que S e x são funções de t, fica a derivada de x ao quadrado é 2x, como x é função de t, dx dt. A derivada de 2,25 é zero, então fica só igual aí. E a derivada de s ao quadrado é 2s, como s é função de t, ds dt. O 2x está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, então dx dt vai ser 2s sobre 2x ds dt. Dá para cancelar o 2, então o dx dt, que a gente está procurando, vai ser s sobre x ds dt. Partindo da expressão que derivamos, né, antes da derivação, podemos expressar x em termos de s. Né? Se x ao quadrado mais 2,25 é igual a s ao quadrado, então x ao quadrado vai ser s ao quadrado menos 2,25. Extraindo a raiz quadrada, o x vai ser raiz quadrada de s ao quadrado menos 2,25. Então, o dx dt vai ser s sobre raiz quadrada de s ao quadrado menos 2,25 ds dt. Substituindo os valores de s e ds dt, fica dx dt vai ser o s, que queremos saber, quando o cabo tem 3,9 metros de comprimento. Então, é 3,9 sobre raiz quadrada de 3,9 ao quadrado menos 2,25 vezes o ds dt, que é 1,2. Multiplicando 3,9 vezes 1,2 dá 4,68. 3,9 ao quadrado dá 15,21 menos 2,25, que dá 4,68. 15,21 menos 2,25 dá 12,96, que dá 4,68. E a raiz quadrada de 12,96 dá 3,6. Fazendo essa divisão aí, dá 1,3 metros por segundo. Agora, tente resolver mais estes problemas.